Olá, meu nome é Isabelle Costa Bueno e neste vídeo eu vou apresentar uma análise sobre a física e a matemática do duplo cone, com base no artigo Princípios Fundamentais que regem o movimento do misterioso duplo cone e também do artigo de Costa e Moreira sobre modelos mentais em aprendizagem significativa. Ao longo do vídeo eu vou explicar por que o duplo cone parece desafiar a gravidade, como a geometria do sistema influencia o movimento e de que forma os modelos mentais interferem na interpretação física desse fenômeno. Hoje eu vou explicar a física e a matemática do duplo cone, um experimento muito conhecido por parecer desafiar a gravidade. Quando nós colocamos o duplo cone em trilhos inclinados, em formato de V, ele aparentemente sobe sozinho os trilhos. À primeira vista, isso parece impossível, porque estamos acostumados a pensar que os corpos sempre descem em planos inclinados. Mas a física mostra que o duplo cone não desafia a gravidade. Na verdade, o que acontece é que o centro de massa do sistema desce durante o movimento. Para entender isso, precisamos analisar umas coisas, como a geometria do sistema, os vetores envolvidos, as forças e torques e também como os modelos mentais influenciam nossa interpretação do fenômeno. A análise do sistema começa escolhendo um referencial. No artigo, o sistema é descrito com eixos x, y e z. O duplo cone se move sobre os trilhos em formato de V, inclinados por um ângulo θ. Os elementos principais do sistema são o centro de massa, os pontos de contato, a abertura dos trilhos e a geometria do cone. O ponto mais importante é perceber que o movimento visível do corpo não é suficiente para entender o fenômeno. O que realmente determina o comportamento físico é o movimento do centro de massa. O duplo cone parece subir os trilhos, mas o centro de massa desce. E isso acontece porque, conforme o cone avança para regiões mais abertas do trilho, os pontos de contato se afastam e o eixo do cone desce entre os trilhos. Então, mesmo que as extremidades do cone estejam em uma região mais alta, o centro de massa fica mais baixo. E por isso, a energia potencial gravitacional diminui durante o movimento. Ou seja, o duplo cone não sobe contra a gravidade, ele continua obedecendo à conservação da energia. O artigo mostra que existe uma condição geométrica para que esse movimento aconteça. Ela é dada por onde θ é a inclinação dos trilhos, alfa representa a geometria do cone e beta representa a abertura dos trilhos. Isso significa que a inclinação dos trilhos não pode ser muito grande. Se essa condição for satisfeita, o centro de massa continua descendo e o movimento inesperado acontece. Se ela não for satisfeita, o cone volta a se comportar como esperamos no senso comum. O estudo do duplo cone também mostra por que a análise vetorial é tão importante na física. Não basta desenhar forças como setas, precisamos definir o sistema de referência, direção, sentido e o ponto de aplicação. O torque, por exemplo, depende da posição onde a força atua. Ele é definido por essa equação mostra que a rotação depende tanto da força quanto da posição onde ela atua. No duplo cone, a força normal possui um papel, e esse papel é fundamental. O artigo mostra que a normal é perpendicular ao deslocamento do centro de massa, e por isso ela não realiza trabalho mecânico. Quem determina a variação da energia potencial é a gravidade. Outro ponto importante é o atrito.
o atrito estático. Sem atrito, o cone não rolaria corretamente sobre os trilhos. O atrito garante a condição de rolamento puro. Em muitos problemas simples, usamos a relação Essa é a relação clássica do rolamento puro, onde a velocidade linear é igual ao raio multiplicado pela velocidade angular. Mas o artigo mostra que isso não pode ser usado automaticamente no duplo cone. Isso acontece porque o movimento do centro de massa e o movimento dos pontos de contato possuem direções diferentes. Então, o rolamento precisa ser descrito vetorialmente. A condição correta é: essa é a condição vetorial de rolamento puro no duplo cone. A soma da velocidade tangencial com a velocidade associada ao ponto de contato deve ser nula. Isso significa que o ponto de contato não desliza sobre o trilho e mostra que a física do duplo cone é mais complexa do que de uma roda comum. O artigo de Costa e Moreira ajuda a entender por que o duplo cone causa tanta confusão. Segundo esses autores, muitas vezes os estudantes tentam resolver problemas apenas reconhecendo exercícios parecidos, mas no duplo cone isso não funciona. Nosso modelo mental cotidiano diz que, se o objeto está indo para cima, então o centro de massa também está subindo. Só que isso não é verdade nesse caso. Então, o experimento entra em conflito com o senso comum. O artigo explica que aprender física exige construir modelos mentais corretos. Isso significa criar uma representação interna coerente do fenômeno e os diagramas, vetores e equações ajudam exatamente nisso. Transformar observações em interpretação física, relacionar geometria e movimento e compreender o sistema além da aparência visual. O estudo do duplo cone mostra que compreender física vai muito além de decorar fórmulas. É necessário observar o fenômeno, interpretar a geometria, escolher referenciais e usar vetores corretamente. Também construir modelos mentais coerentes, como dito anteriormente. O duplo cone não desafia a gravidade. Na verdade, ele é um excelente exemplo de como a física científica pode corrigir interpretações baseadas apenas no senso comum. E por isso, este experimento é tão importante no ensino da física, porque ele conecta matemática, geometria, dinâmica e aprendizagem significativa em um único fenômeno. Obrigada pela atenção! O artigo mostra que existe uma condição geométrica para que esse movimento aconteça. Ela é dada por onde θ é a inclinação dos trilhos, α representa a geometria do cone e β representa a abertura dos trilhos. Isso significa que a inclinação dos trilhos não pode ser muito grande. Se essa condição for satisfeita, o centro de massa continua descendo e o movimento inesperado acontece. Se ela não for satisfeita, o cone volta a se comportar como esperamos no senso comum. O estudo do duplo cone também mostra por que a análise vetorial é tão importante na física. Não basta desenhar forças como setas, precisamos definir o sistema de referência, direção, sentido e o ponto de aplicação. O torque, por exemplo, depende da posição onde a força atua. Ele é definido por Essa equação mostra que a rotação depende tanto da força quanto da posição onde ela atua. No duplo cone, a força normal possui um papel, e esse papel é fundamental. O artigo mostra que a normal é perpendicular ao deslocamento do centro de massa, e por isso ela não realiza trabalho mecânico. Quem determina a variação da energia potencial é a gravidade. Outro ponto importante é o atrito estático. Sem atrito, o cone não rolaria corretamente sobre os trilhos.
O atrito garante a condição de rolamento puro. Os diagramas, vetores e equações ajudam exatamente nisso. Transformar observações em interpretação física, relacionar geometria e movimento e compreender o sistema além da aparência visual. O estudo do duplo cone mostra que compreender física vai muito além de decorar fórmulas. É necessário observar o fenômeno, interpretar a geometria, escolher referenciais e usar vetores corretamente. Também construir modelos mentais coerentes, como dito anteriormente. O duplo cone não desafia a gravidade. Na verdade, ele é um excelente exemplo de como a física científica pode corrigir interpretações baseadas apenas no senso comum. E por isso, este experimento é tão importante no ensino da física, porque ele conecta matemática, geometria, dinâmica e aprendizagem significativa em um único fenômeno. Obrigada pela atenção!